Olá, eu sou o Everton, professor de balé clássico do Estúdio de Dança Helene Lacerda, e hoje nós vamos conversar sobre um balé de repertório chamado Giselle. Giselle é um balé romântico encenado em 2 atos, e ele foi dançado pela primeira vez em 1840 no Teatro da Ópera de Paris, na França. A coreografia é de Jean Corali e Jules Perrault, e a música é de Adolphe Adam. E esse balé, ele é considerado um balé romântico, é chamado, né, conhecido como balé romântico, por conta do período que ele retrata. Ele retrata um período da arte que é o período do romantismo, em que as pessoas tinham uma ideia de amor muito idealizado, né? Aquele amor ideal, aquele amor que supera tudo e a todos, e essa história gira em torno desse amor. A Giselle é uma aldeã muito popular e ela se apaixona por Albrecht, que é um príncipe que na verdade não se apresenta como príncipe, ele se apresenta como um camponês, e só que ele já era comprometido com a Bathilde, que é uma princesa. Então ele já era noivo da Bathilde, e aí ele, nessas saídas para caçar, ele vê a Giselle e começa a se apaixonar por ela, se interessar por ela, e ele vai até a aldeia, a aldeia que a Giselle mora, e chama ela na casa dela. Eles se encontram, ele flerta com ela, diz que gosta muito dela, que ela é muito bonita, e ela se apaixona por ele. Só que quando ele se apresenta, ele não se apresenta como Albrecht, ele se apresenta como Lois, que é um nome que ele cria para conseguir ter esse personagem, como um personagem, né? Ele cria esse nome, se disfarça de um camponês e vai até a aldeia atrás da Giselle. Só que a Giselle, ela já tinha uma pessoa que era apaixonado por ela, que é o Hilarion. O Hilarion é, assim, um camponês de verdade, caçador, e ele é bem conhecido na aldeia. Todo mundo conhece ele tem contato com todo mundo, e ele é muito apaixonado pela Giselle. E aí, um dia ele chega na aldeia e vê a Giselle conversando com o Albrecht, o príncipe, que na verdade não está se apresentando como príncipe. Nesse momento, ele se mostra como um camponês também. E aí ele começa a questionar a Giselle, quem é esse cara, quem é, o que você está fazendo com ele, como assim, quem é essa pessoa, o que você sente por ele? E aí a Giselle diz que ela tá apaixonada por ele, eles se gostam, e aí eles dois começam a discutir, o Hilarion e o Albrecht. E eles começam a brigar por causa da Giselle, eles discutem, e nesse embate, o Albrecht, ele ameaça, ele faz um gesto, assim, como quem tira a espada da cintura, só que ele não tava com a espada, né, porque ele não tava vestido de príncipe. Então, quando ele faz esse gesto, o Hilarion percebe que tem alguma coisa aí, porque esse é um gesto que é feito pela nobreza, né? Os camponeses normalmente não sabem lutar esgrima, e isso era algo da corte, era algo pertinente à corte, à realeza, né? Só os príncipes é que tinham aulas de esgrima. E aí, os dois boys se desentendem, eles discutem, e nessa que o príncipe ameaça pegar a espada, o Hilarion percebe que ele, na verdade, está enganando a Giselle, só que ele não tem provas. Então ele guarda isso e sai de cena. E a Giselle continua com aquela aflição, né? Ele percebe que a Giselle fica muito aflita, e aí ele resolve sair de cena. A mãe dela ficava muito preocupada por conta do sopro no coração. E aí, quando a mãe dela vê aquela cena, todo mundo dançando, a Gisele apaixonada, dançando com o Albert, a mãe dela chega e afasta os dois, e ela alerta a Gisele de que ela não pode passar por grandes emoções, ela não pode dançar, porque ela tem sopro no coração. E aí ela resolve contar a história das Willis, a lenda das Willis, né? Que são as mulheres que morreram antes do casamento, e a alma delas fica vagando durante a noite à procura de homens que são condenados a dançar até morrer. E aí todo mundo fica chocado, né, com aquela história, com aquela lenda, como assim?
E aí a mãe dela, depois de contar essa história, alerta então que o melhor é a Gisele não dançar, a Gisele não sofrer grandes emoções, né? E aí, ok, tá rolando lá essa cena, tudo certo. A corte passa pela aldeia, então os nobres eles saem do castelo para fazer uma volta pela aldeia e eles passam até a aldeia da Gisele. E a Batilde também se encanta por Gisele. E a Gisele oferece uma dança de um casal de amigos, que é o momento onde dança o padedê de Paysanne. Onde na versão cubana não é dançado um padedê, é dançado um conjunto com 4 casais. São 4 padedês. Às vezes até 4 casais mais 2 solistas, como eu já vi, com 2 demissolistas. E aí, enfim, mas em geral é dançado como um padedê mesmo. Na versão original era também um padedê. No momento da montagem, não existia esse balé de Paysanne. Então esse balé foi adaptado na história, porque quando eles estavam coreografando isso lá no século XIX, um dos patrocinadores da companhia era pai de uma das bailarinas, e ele meio que comprou o papel para a filha. Então o coreógrafo inseriu essa obra, esse padedê, porque era o padedê que quem interpretou foi a filha desse patrocinador. A personagem principal, a bailarina que interpretou Gisele, foi a Carlota Grise, que foi inclusive para ela que foi feito o papel. A coreografia foi criada em cima dela. Dança-se o padedê de Paysanne. E aí a Gisele conversa com a Batilde e a Batilde presenteia a Gisele com um colar. Aí é nesse momento que dança-se a famosa variação de Gisele, que é uma variação super difícil, técnica e artisticamente é necessária muita precisão. Então, essa variação já consagrou muitas estrelas do balé. Muitas bailarinas se tornaram primeiras bailarinas depois de interpretar Gisele. Aí a Batilde entrega um colar para Gisele e a Gisele dança a variação. Quando ela termina, a Batilde percebe que ela, no jeito que ela dança, o jeito que ela se movimenta, ela usa olhares. Então ela percebe que ela está apaixonada e pergunta: você está apaixonada? Você pergunta sobre o seu pretendente. E aí a Gisele procura o Albert, mas não encontra e diz a Batilde que está noiva, que vai casar. Aí a corte sai de cena, segue a sua andada, né? Todos saem de cena. E aí o Hilarion encontra a espada do Albert. E ele resolve confrontar o casal. Então ele chega, tá? A Gisele e o Albert conversando. E ele começa a confrontar. E ele mostra a espada e fala: olha, Gisele, essa espada aqui, ó, é dele e você está sendo enganada. Pouco depois disso, enquanto está acontecendo esse embate, a corte vai voltando pro castelo e aí eles passam de novo na aldeia. Só que nisso que eles passam na aldeia, o Hilarion tá lá conversando com o Albert e a Gisele, e aí a Batilde vê o Albert. E aí ela vê o Albert naquelas roupas de camponês e como assim você está vestido de camponês? O que está acontecendo? Que roupas são essas? Aí ele fala: não, isso aqui é coisa da minha cabeça, eu tô avoado, saí só pra caçar e aí eu coloquei essas roupas. E beleza, aí vai e beija a mão da Batilde, porque originalmente a Batilde é a noiva do Albert, né? Aí as duas se confrontam, porque a Gisele vê nesse momento e entende tudo o que está acontecendo. O boy me enganou, o boy mentiu pra mim o tempo todo, eu fui enganada. E aí, nisso que a Gisele vai confrontar a Batilde, ela pede pro Albert olhar para ela e falar, né? Falar a verdade. Aí o Albert ignora ela, vira o rosto, assim. E aí ela surta, né? Então ela que já tem uma questão, um problema no coração, então tem a questão do sopro. Ela começa a passar mal e morre. E desmaia, cai lá no chão morta, morta, literalmente. Só que originalmente também, voltando lá um pouquinho na história, quando eles criaram esse balé pela primeira vez, eles fizeram a coreografia e estrearam, a Gisele não morria de um ataque do coração. Ela pegava a espada do Albert e se matava. Só que aí
as pessoas ficaram chocadas na época e como isso causou um choque muito grande, eles refizeram e aí nessa remontagem eles mudaram a morte da Gisele e colocaram um ataque do coração. E é a versão que a gente vê até hoje. E essa cena é uma cena muito maravilhosa, porque nessa cena ela é a cena mais linda, assim, do sentido artístico, né, do balé. Porque o balé todo tem uma estrutura técnica que é seguida do começo ao fim. Mas, artisticamente falando, a parte teatral, a parte de interpretação, é naquela cena que ela é explorada ao máximo. Então, a dramaturgia, a encenação dela, porque ela tem que realmente demonstrar que ela enlouqueceu, ela ficou louca, literalmente louca, tão louca que ela morreu. E aí, beleza, aí ela morre, todo mundo fica chocado, e aí acaba o primeiro ato. Vamos ao segundo ato. O segundo ato se passa numa floresta, e aí tem o túmulo da Gisele, que normalmente fica em cena, do lado assim. E aí o Albert resolve visitar o túmulo da Gisele à noite. E quando ele chega no túmulo, ele pressente a presença de alguns espíritos, porque todas as noites esses espíritos saíam dos seus túmulos e ficavam ali vagando à procura de de homens que eram condenados a dançar até a morte. E aí, a Mita, que é a rainha das Willis, ela tinha duas assistentes, como se fossem as duas melhores amigas, as fiéis escudeiras, e que eram a Norma e a Zuma. Norma e Zuma. E aí elas saíam dos túmulos, então sai a Mita, sai a Norma e Zuma, e aí saem todos os espíritos, né? Que é composto normalmente por um corpo de baile de 32 meninas, que é bem bonito. Aí elas todas saem com um véu na cabeça e se posicionam, e aí quando todas as Willis saem, vai acontecer a cerimônia de chegada da Gisele, porque ela foi enterrada naquele mesmo dia. Nisso que acontece a cerimônia de chegada da Gisele, a Mirta percebe a presença de alguém, que é o Hilarion. E aí, todas as Willis saem de cena, fazem uma transição com o Albert e saem de cena. Nisso chega o Albert, que também foi visitar o túmulo da Gisele. Pensou, fiz cagada, né? Agora eu vou lá consertar. Vou lá ver o túmulo da menina. E aí, aí acontece uma dança, uma cena muito legal, que é a dança entre a Gisele e o Albert, que é como se fosse a ideia desse balé, desse momento, é como se eles dois não se tocassem, embora eles se toquem, ele parneie ela, então tem alguns portês e tudo, mas a ideia é como se eles não estivessem juntos, como se ele estivesse lidando com a presença em espírito da Gisele. Então é bem legal, a sensação que eles transmitem ao dançar esse balé é realmente a sensação de que eles não estão juntos, não estão se tocando. Daí, o Hilarion, ele é condenado à morte, então ele é induzido a dançar até a exaustão, até morrer. E elas conseguem matar o Hilarion. E quando elas retornam, elas veem o Albert dançando com a Gisele. Então, eles dois ali, né? O espírito dela ali no entorno dele, quando na verdade ela deveria condená-lo à morte. E aí, ele é condenado à morte pela Mirta. Só que aí a Gisele, ela quer intervir naquela situação, ela quer proteger o Albert de qualquer jeito. Ela não quer que ele morra. E aí, o plano dela para não deixar ele morrer é continuar dançando com ele até amanhecer o dia, porque aí quando amanhecesse o dia, todas as Willis teriam que voltar para os túmulos e ele não conseguiria, e elas não conseguiriam matá-lo. E aí ela consegue fazer isso, ela fica ali naquele embate, dançando com ele, aí o dia começa a raiar, as Willis já começam a perceber que o dia está amanhecendo, elas já começam a sair de cena, voltar para os seus túmulos, e a Gisele termina ali aquela cena dançando com Albert, que é uma cena bem famosa,
Ele ajoelhado, né, olhando para as flores, deixando as flores caírem, as flores que ele levou no túmulo, e ela saindo de cena. E tem algumas produções bem também modernas nesses teatros que tem mais estrutura, agora na Europa principalmente, né? Esses teatros têm essa estrutura. Tem algumas cenas em que no túmulo a Gisele fica em pé e aí a parte do piso do teatro ela desce e é como se a Gisele estivesse realmente entrando no túmulo. É bem interessante. Então é um balé muito legal, é o balé que eu mais gosto. Esse balé tem muita dramaturgia, tecnicamente ele é impecável, ele é completo. Claro que existem muitos outros balés incríveis, nós até vamos falar de outros balés aqui, mas esse balé tem um lugar especial para mim. É isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, saudades!